No vídeo de hoje eu vou te mostrar como ficar rico na crise de 2025. Em um vídeo recente eu te mostrei como as tarifas do Trump podem levar à Terceira Guerra Mundial e como cada vez mais a gente está próximo de um período de recessão na economia americana e talvez no mundo. Hoje existem diversos indicadores que apontam que o momento atual é o momento perfeito para a gente começar a se preparar para uma nova crise. E quem aproveitar as oportunidades não só no Brasil como no mundo pode realmente ganhar muito dinheiro nos próximos meses. O vídeo de hoje é para te dar clareza de como fazer isso. Mas antes de começar, eu vou precisar te dar dois avisos. O primeiro é para você deixar um like e se inscrever no canal. Assim, você me ajuda a continuar produzindo vídeos para vocês por aqui e trazer cada vez mais reflexões sobre investimentos e todo o cenário que a gente está vivendo hoje. O segundo aviso é que no dia 24, ou seja, nessa quinta-feira, a Finclass vai fazer aniversário e você vai ter a chance de assinar a plataforma com 50% de desconto. São mais de 70 conteúdos que vão te ensinar a investir melhor e a ter mais resultado com seus investimentos, além de uma carteira criada por analistas que são profissionais e que te dizem exatamente onde investir e 5 bônus exclusivos por 50% de desconto. Só para você ter uma noção do que você está perdendo, se você já fosse assinante no início desse ano, você teria aproveitado a nossa indicação de ouro, que desde a nossa recomendação já entregou mais de 108% de retorno e que desde o início do ano já subiu mais de 17%. E além disso, um dos bônus exclusivos é o meu curso do 1.000 milhão, que eu não abro mais novas turmas há um bom tempo. Então se você quer aprender de verdade a investir e quer fazer isso pelo melhor preço, clica no link da descrição desse vídeo ou escaneia o QR Code aqui na tela e aproveite. Agora vamos pro vídeo. A primeira coisa que você precisa entender é que sim, é possível enriquecer em grandes crises, até mesmo em guerras mundiais. Obviamente, existe sempre aquele medo da próxima guerra envolver bombas nucleares e que o mundo possa acabar. A minha postura é mais pragmática. Se acabar o mundo, não tem o que fazer. Agora, se não acabar, a história mostra pra gente que esses momentos são momentos de grande transferência de riqueza e que as pessoas bem posicionadas e preparadas ganham muito dinheiro. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Vamos voltar para a Segunda Guerra Mundial. Durante o maior conflito da história, os Estados Unidos, eles viram um dos maiores booms industriais da história também. Empresas de armamento, de aço, petróleo, energia e logística explodiram em faturamento. A Boeing multiplicou a produção deles de aviões militares em mais de 20 vezes e teve o faturamento elevado de 10 milhões de dólares em 1939 para mais de 600 milhões de dólares em 1944. A produção de aço dos Estados Unidos saltou de 60 milhões para 89 milhões de toneladas por ano entre 39 e 44, que é uma alta de quase 50%. E além disso, os Estados Unidos forneceram 85% do petróleo total dos aliados. A produção americana aumentou de 3,7 milhões para 4,7 milhões de barris por dia entre 41 e 45, o que enriqueceu empresas como a Standard Oil, que hoje é ExxonMobil, que é a empresa inclusive que o Warren Buffett tem na carteira, e já a Bethlehem Steel, principal siderúrgica americana, alcançou vendas de 1,3 bilhão de dólares e empregava quase 300 mil pessoas. E no Brasil, mesmo com todas as dificuldades, foi justamente nesse período que nasceram as bases da nossa industrialização moderna. A CSN, a Vale e a Fábrica Nacional de Motores foram criadas no meio da guerra. E com o apoio dos Estados Unidos, o Brasil passou de agroexportador a país industrial emergente em menos de 10 anos. Então quem soube se posicionar, os banqueiros, industriais, fornecedores do Estado, todo mundo enriqueceu. Isso mostra que as crises criam milionários. Elas sempre criaram. Na crise do petróleo dos anos 70, enquanto a inflação explodia no mundo inteiro e as bolsas afundavam, quem tinha ações de empresas petrolíferas ou ouro viu o patrimônio disparar. O ouro saiu de 35 dólares por onça em 71 para mais de 800 dólares no fim da década. Foi uma multiplicação de mais de 2.000%. Agora, o exemplo mais recente, o Covid-19, aconteceu algo muito parecido. Todo mundo assustado, mundo parando, bolsa derretendo, o Ibovespa chegou a cair 45% em menos de 30 dias. Mas sabe o que aconteceu depois? O índice saiu de 63 mil pontos em março de 2020 para mais de 130 mil em 2021. Nos Estados Unidos, em 2020, foram criados mais de 5 milhões de novos milionários. No Brasil, entre 2020 e 2022, o número de milionários dobrou. A gente saiu de 207 mil para mais de 413 mil pessoas com patrimônio acima de 1 milhão de dólares. Então, se você realmente quer ganhar dinheiro na crise, a primeira coisa que você precisa fazer é mudar a sua lente de contato. Para de olhar para o medo e começa a olhar para as oportunidades de uma crise. Agora,
agora, será que a gente realmente está perto de uma crise? A resposta está nos indicadores antecedentes. Eu vou te mostrar o mais importante deles agora. Esse gráfico aqui é do indicador antecedente composto do Brasil. Esse indicador reúne dados como as expectativas de serviços, indústria, produção física, confiança do consumidor e alguns outros. E dá uma ideia do que pode acontecer com a economia nos próximos 6 meses. O gráfico mostra uma tendência de queda muito clara e, historicamente, sempre que isso acontece, a recessão vem logo na sequência, como você pode ver nas linhas vermelhas. Toda vez que o indicador fica abaixo dela, a gente tem uma recessão, ou pelo menos um risco de recessão, historicamente. Dá uma olhadinha como ele, por exemplo, foi eficiente em mostrar todas as grandes crises que a gente viveu desde os anos 2000. Mas não é só no Brasil. Olha como o mesmo indicador aponta para uma recessão nos Estados Unidos. No vídeo que eu te expliquei as tarifas, eu mostrei para você como, na verdade, as tarifas são um plano que tem como consequência a inflação e a recessão no curto prazo. E ele não é o único indicador. No caso dos Estados Unidos, existe um modelo estatístico desenvolvido pelo Federal Reserve Bank de Nova York, que usa a curva de juros para prever a probabilidade de uma recessão nos próximos 12 meses. E como você pode ver, esse indicador também subiu muito em 2024 e 2025, mostrando que mais uma vez a gente pode ver, e na verdade estamos vendo, uma crise nos Estados Unidos. E são nesses cenários que a gente pode realmente ganhar dinheiro. Como fazer isso? Antes de entrar nos pormenores, eu vou te explicar resumidamente como funciona a minha estratégia e a minha filosofia de investimentos, que é muito importante. Eu invisto com base na filosofia ARCA, que é uma estratégia que eu criei onde o intuito é ter uma carteira de investimentos e sobreviva no longo prazo, trazendo consistência de ganhos independente do cenário de investimentos. ARCA significa ações brasileiras, real estate, que são investimentos imobiliários, caixa, geralmente entendido aqui como o dinheiro em renda fixa ou investimentos em liquidez para oportunidades, e ativos internacionais. Essa forma de investir já demonstrou em diversos backtests que é uma alocação que funciona não só no Brasil, como também em diversos países ao redor do mundo, que sobreviveu a grandes crises ao longo da história. Então, o que eu vou te mostrar aqui é como eu vou aproveitar essa crise seguindo com base na estratégia. Vamos falar então primeiro das ações. Se você olha o preço das ações, você compara com os lucros das empresas, o chamado índice PL, o preço-lucro, o Brasil aparece como uma das bolsas mais descontadas do mundo. O Ibovespa está gerando em torno de 9,66 vezes o lucro dele, que é muito abaixo da média histórica. E além disso, eu já mostrei esse gráfico anteriormente, que desde 2021 a gente vive um descolamento da bolsa com o EBITDA, que é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Sendo que esse lucro geralmente tem uma correlação muito grande histórica com os preços. Ou seja, os lucros das empresas brasileiras seguem crescendo, mas os preços das ações não acompanham esse crescimento. Então isso vai criar uma distorção. As empresas lucrativas sendo negociadas a preço de crise, e se isso não é o bastante para ver a bolsa como oportunidade, ainda tem uma coisa que pode deixar a gente animado. A guerra comercial entre a China e os Estados Unidos já favoreceu o Brasil antes. Durante o primeiro mandato do Trump, quando começou a guerra comercial com a China, o Brasil se tornou um fornecedor estratégico para os chineses. E a gente viu 3 setores se beneficiarem: agronegócio, aeroespacial e commodities. Então, um exemplo prático. Em março de 2018, o Trump anunciou oficialmente as primeiras tarifas sobre importações de aço e alumínio, 25% e 10%, com base na seção 232 da Lei de Comércio dos Estados Unidos, alegando um risco à segurança nacional. Um mês depois, os Estados Unidos anunciaram tarifas sobre 50 bilhões de dólares em produtos chineses, citando práticas injustas de transferência de tecnologia e propriedade intelectual. No mesmo instante, a China retalhou as tarifas americanas, aplicando tarifas sobre 128 produtos dos Estados Unidos, incluindo a soja, que recebeu uma tarifa adicional de 25%. Aí essa retaliação fez que as exportações brasileiras de soja para a China batessem recorde. E o agronegócio brasileiro teve 2 anos de crescimento muito forte, com destaque para empresas como a SLC Agrícola e a Brasil Agro. Aí em 2018, as ações da SLC Agrícola chegaram a subir mais de 80% desde o início das tarifas. E esse ano, ela já subiu mais de 17%. Agora em 2025, a gente está vendo uma reedição dessa guerra comercial, com a diferença de que os tarifaços estão ainda maiores. E mais uma vez, a China já está diversificando os fornecedores. Além do agro, tem outro setor brasileiro que pode se beneficiar com muita força, que é o setor aeroespacial. Com a China impondo as restrições à Boeing, o espaço está aberto para outros fabricantes. E quem apareceu no radar dos chineses? A Embraer, que é a Embraer 3. No dia 12 de abril de 25, um porta-voz do governo chinês elogiou publicamente a Embraer, chamando ela de parceira estratégica para o futuro da aviação regional. Qual que foi o resultado? As ações da Embraer saltaram quase 4% no dia seguinte. Então o mercado começou a precificar a possibilidade da Embraer fechar acordos relevantes com companhias chinesas que buscam alternativas à Boeing. E aqui é onde está o ponto. A Embraer não concorre diretamente com os grandes aviões da Boeing, mas ela domina o segmento de jatos regionais, que são exatamente o tipo de aeronave em demanda alta no interior da China. Ou seja, ela pode
pode ser uma das grandes vencedoras indiretas dessa guerra tarifária. E além do agro e do setor aeroespacial, as commodities em geral podem performar bem nesse cenário. Quando tem uma restrição comercial entre potências, os países eles se voltam para os fornecedores mais neutros. O problema é que esse cenário ele é incerto ainda por dois motivos. O movimento atual do mundo é para que os Estados Unidos e China se tornem cada vez mais autossuficientes, menos dependentes de outros países, e isso, somado ao fato de que num primeiro momento existe uma queda de atividade econômica, pode levar, na verdade, a uma redução no preço das commodities, o que impacta as empresas brasileiras que são basicamente exportadoras. E não à toa, a Petrobras tem caído mais ou menos 16% desde o início do ano, Vale mais ou menos 2% e Suzano também caindo perto de 16%. Por outro lado, se a gente olhar para 2018, desde o início das tarifas até o final de 2019, essas três empresas acabaram tendo retornos muito positivos. A Petro, 54%, Suzano, 89,6% e Vale, 28%. Isso pode acontecer novamente, caso a gente veja um aumento no preço das commodities em caso de escalada das tensões desses países. E se você não quer buscar oportunidades em setores diretamente beneficiados pela guerra comercial, você pode considerar também os que são resilientes. Então, empresas de energia elétrica e saneamento, por exemplo, que são menos sensíveis ao comércio global, têm uma receita regulada e não sofrem com a concorrência internacional. Elas são ótimas para proteger o seu patrimônio e se proteger de crises, já que com a crise ou sem a crise, todo mundo vai precisar de energia e água em casa. Por outro lado, alguns setores estão mais expostos a sofrerem nos próximos meses. A indústria leve, eletrodoméstico, varejo e até construção civil podem enfrentar pressão de margem. Isso porque se a China não consegue vender para os Estados Unidos, ela vai buscar outros mercados para escoar os produtos e o Brasil ele é um possível alvo, né? As importações brasileiras de produtos chineses já subiram mais de 35% em 2025. Isso significa que produtos chineses mais baratos podem inundar o mercado local, prejudicando as empresas que são nacionais e que não conseguem competir no preço. Então, se você tem ações nesses setores, é bom você ter uma atenção redobrada aí. A gente sai então de ações e vamos para fundo imobiliário ou real estate. Hoje, os fundos imobiliários, eles também estão num preço muito atrativo com descontos muito interessantes. O P sobre VP do IFIX está em 0,83. Ou seja, é como se a gente pudesse comprar os imóveis dos fundos imobiliários do IFIX com desconto de 20% em relação ao preço deles. Sendo que esse desconto é ainda maior para os fundos de shopping centers e de escritório. E por conta dessa queda dos preços dos fundos imobiliários, a gente tem um dividend yield muito atrativo também. O dividend yield anualizado do IFIX está em 13,21%, isento de R. Então a gente tem um prêmio de 5,61% em relação à taxa do Tesouro IPCA+ 2035, que encerrou o mês em 7,6% ao ano. Esse prêmio ele ainda é superior ao prêmio médio ao longo dos últimos 10 anos do IFIX, que na média é de 2,9%. O que significa que a gente está no momento onde não apenas a gente tem preços baixos, mas tem uma renda muito interessante pelo nível de preço que a gente está vivendo. E a grande contribuição que o investimento como fundo imobiliário pode trazer na crise, além de ser um investimento historicamente resiliente, é o seguinte: graças à renda mensal, ele vai te ajudar a manter os seus investimentos mensais, corroborando um efeito bola de neve, porque vai entrando no dinheiro todo mês, você vai investindo um pouquinho, e aí vai tendo efeito bola de neve. Nos Estados Unidos, os estudos mostram que aproximadamente 85% de todo o retorno acumulado do S&P 500 desde 1960 veio do reinvestimento dos dividendos. E se você olhar só a média anual, 1/3 do retorno do S&P já vem dos dividendos reinvestidos. Então os fundos imobiliários, eles são fundamentais, tanto para ganhar dinheiro, como também para te proteger caso o cenário global piore muito. E aí a gente vem então agora pro caixa. O caixa ele é uma arma. E quem entende isso são os maiores investidores do mundo. Warren Buffett, durante a crise do Covid, enquanto todo mundo vendia ações, ele usou mais de 20 bilhões de dólares em caixa para comprar empresas de energia, ferrovias e bancos a preço de banana. E agora em 2025, ele está fazendo de novo. Segundo o último relatório da Berkshire, a empresa está com mais de 157 bilhões de dólares em caixa, o maior valor da história da empresa. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está esperando pânico e quando esse pânico vier, ele está preparado. É assim que ganha dinheiro na crise. Você não vai conseguir aproveitar uma grande oportunidade se você não tiver com um caixa disponível quando ela aparecer. Mas o caixa também é um espaço para a gente ter outros tipos de dinheiro que tendem a trazer grandes retornos. Então, entre eles, a gente tem títulos ligados à dívida de países neutros, como o Brasil, ouro e prata e commodities. Ao longo dos últimos meses, eu fiz vários vídeos que mostraram a grande oportunidade nos títulos como Tesouro IPCA. Como Tesouro IPCA, como taxa de IPCA mais 7%. Além de que, você tem uma grande proteção contra a inflação. E esses títulos, eles podem trazer grandes retornos, caso e quando a taxa de juros
do Brasil cair. Agora, o que eu quero mesmo trazer aqui são os metais preciosos, porque o Ray Dalio sempre incluiu o ouro como uma das proteções fundamentais na carteira dele. Ele inclusive defende que todo investidor tenha pelo menos 5 a 10% do patrimônio em ouro, principalmente em momentos como o atual, com a inflação resistente, guerra comercial e juros altos. E não é à toa, né? O ouro já provou seu valor no tempo. Em 2008, durante a crise financeira global, o ouro estava cotado em torno de $870 por onça. Em agosto de 2011, o preço alcançou aproximadamente $1.920 por onça, 120% em 3 anos. Além disso, nos últimos anos, os bancos centrais têm aumentado significativamente as reservas de ouro. Em 2022, os bancos centrais adquiriram um recorde de 1.136 toneladas de ouro, que é o maior volume desde 1967. A China, por exemplo, aumentou a participação do ouro nas reservas internacionais para 8%, triplicando em relação ao período pré-pandemia. E não é só ela. Grandes investidores como o Ray Dalio e o próprio Howard Marks estão comprando ouro desde o final de 2024. Isso daqui é uma aposta que tem se pagado e que ainda tem espaço para valorizar mais. Mas, se você quiser ainda mais ousadia, tem outro metal, que é a prata. A prata é uma versão mais volátil, mais explosiva e um pouco menos institucional do que o ouro. Em movimentos significativos do ouro, a prata tende a amplificar esses movimentos em 2 a 2,5 vezes. Além disso, diferentemente do ouro, cuja demanda ela é predominantemente para reserva de valor, mais ou menos 55% da demanda global de prata vem de aplicações industriais. Em 2024, a demanda industrial por prata atingiu um recorde de 680 milhões de onças. Isso aqui foi impulsionado por energia solar, veículos elétricos, tecnologias com aplicações em rede 5G, inteligência artificial e eletrônicos de consumo. A China é responsável por 40% da demanda industrial global de prata, segundo os dados de 23, e com uma guerra comercial, a gente pode ver um aumento de disputa por ela, imaginando que outros países também vão se industrializar. Então não é absurdo que a gente veja nela um metal que pode ter bons retornos também. Uma forma de a gente ver isso é por meio do indicador Gold-Silver Ratio. Ele mostra quantas onças de prata são necessárias para comprar uma onça de ouro. Se o ouro está $2.000 e a prata está 25, a razão é 2.000 dividido por 25, que dá 80. Ou seja, você precisa de 80 onças de prata para comprar uma de ouro. Muitos investidores usam a relação para rotacionar entre ouro e prata. Quando o ratio sobe demais, por exemplo 100, eles vendem ouro e compram prata. E quando o ratio cai, por exemplo para 40, eles vendem prata e voltam para o ouro. Essa estratégia funcionou bem no passado. Quem comprou prata em 2008, quando o Gold-Silver Ratio estava em 80, e vendeu em 2011, quando o ratio caiu para 39, conseguiu grandes valorizações. Em 2020, a prata despencou com a crise do Covid. Isso fez com que o indicador chegasse a 125. E adivinha só, entre março e agosto de 2020, o ouro subiu de $1.700 para $2.070, que dá 21%. A prata subiu de 12 para 29, e dá 140%. E bom, hoje o ratio está em mais ou menos 104, que é acima da média histórica pós 1971, que é em torno de 65 a 70. Por isso, se você quer ficar rico na crise de 25, criar caixa, ter exposição a metais como ouro e commodities, pode te ajudar no mínimo a se proteger. E aí agora a gente vem para ativos internacionais. Esse talvez seja o pior momento para estar 100% exposto ao mercado americano. A própria bolsa americana está inflada. O S&P 500 está negociando com PL superior a 20, enquanto as projeções de lucro das empresas americanas tendem a cair muito com a guerra comercial. Porém, isso daqui não significa sair totalmente, significa recalibrar um pouquinho. E os grandes investidores sabem disso. Warren Buffett, por exemplo, aumentou a posição dele na Occidental Petroleum, que é a OXY, é uma grande empresa do setor de petróleo. Hoje, a Berkshire tem quase 28% da companhia. E por que será que ela faz isso? Bom, porque o petróleo ainda é um insumo estratégico, como eu te mostrei antes. Outro exemplo é a Bridgewater, que aumentou a posição na Leidos Holdings em 32,7% no quarto trimestre de 2024, elevando a participação para 186.472 ações, avaliadas em aproximadamente $26 milhões. E a Leidos Holdings, que é uma empresa americana de tecnologia e defesa, né? Ela desenvolve sistemas de vigilância, cibersegurança, inteligência para agências como a CIA, NASA, Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Mas como ainda está tudo caro e uma recessão pode estar à vista, o que eu tenho feito é ter uma boa parte do meu investimento internacional, não centralizado, mas com mais exposição a Bitcoin. E eu vou te explicar o porquê. O Bitcoin é um ativo escasso por natureza, tem um número limitado de moedas, só 21 milhões, ponto final. E diferente do dinheiro tradicional, que pode ser impresso por governos em momentos de crise, o Bitcoin é regido por um protocolo que ninguém pode alterar. E é justamente em momentos de incerteza que os ativos escassos eles tendem a se valorizar. E tem mais, o Bitcoin, historicamente, ele pode estar barato, né? De acordo com alguns indicadores. Tem indicador
indicador muito usado, que é o múltiplo de Mayer, que compara o preço atual do Bitcoin com a média dos últimos 200 dias. E sempre que esse indicador ficar abaixo de 1, historicamente, isso pode representar uma zona de oportunidade. E sabe onde ele está agora? Em 0,99. Então ele tá na média ali, né? Ou seja, o mercado ele tá oferecendo Bitcoin por um preço historicamente levemente descontado, né? Num dos momentos de maior incerteza geopolítica dos últimos 10 anos. E não sou só eu que tô vendo isso. Agora, em abril de 2025, os ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos registraram mais de 500 milhões de dólares em entradas líquidas num único dia. E isso daqui é um dos maiores volumes desde o lançamento desses produtos. Isso mostra uma coisa: os grandes investidores eles estão comprando. E nos Estados Unidos, o próprio governo está se posicionando. O Trump assinou uma ordem executiva que cria a chamada Reserva Estratégica de Bitcoin dos Estados Unidos, reunindo os criptoativos apreendidos para montar um estoque nacional de ativos digitais. E, enfim, é isso aí, né? Até os governos estão se preparando. No mundo onde moedas podem ser desvalorizadas por decisões políticas, o Bitcoin ele se posiciona como um dinheiro fora do sistema digital, escasso e também com liquidez global. E se você quer estar preparado para a próxima crise, talvez seria interessante ter pelo menos um pouco de Bitcoin na sua carteira. Não como uma aposta maluca, não é isso que eu estou vendo, mas como uma reserva alternativa de alguém que precisa dolarizar parte do patrimônio. Agora, talvez você tenha dificuldade de analisar tantas coisas e construir uma carteira inteligente, são realmente muitas coisas a analisar no Brasil e no exterior para que você possa montar algo coerente, e eu entendo. Por isso, se você quiser construir essa carteira de uma forma mais fácil e rápida, eu quero te lembrar do que eu falei no começo desse vídeo. Nessa quinta-feira, a Finclass vai fazer aniversário. E não é qualquer dia que você pode assinar a Finclass com 50% de desconto e pagar o preço mais barato do Brasil para ter o acompanhamento dos analistas profissionais da Finclass, que te entrega uma carteira que te diz exatamente onde você tem que investir para ter melhores retornos. Graças às recomendações da Finclass, mais de 100 mil pessoas saíram de uma carteira que rende pouco para uma carteira saudável e muito mais promissora. É o caso, por exemplo, do Guilherme Loureiro, que ganhou R$70 mil com a Finclass, utilizando tudo que ele aprendeu na Finclass e com a nossa carteira de investimentos. É também o caso do Lucas e do Emerson, que conseguiram chegar à marca de R$100 mil graças ao que eles aprenderam e aos investimentos recomendados da Finclass. E é também o caso do Kelsio, que está tendo valorizações de mais de 40% com alguns ativos recomendados. Você não vai achar em nenhum outro lugar uma carteira de investimentos recomendada por um preço menor de 3 mil. Por isso, se você quer investir melhor e quer fazer isso ainda essa semana, clica no link da descrição ou escaneia o QR Code e aproveita os últimos dias antes da promoção de aniversário da Finclass começar. Você não vai se arrepender. Bom, chegamos aqui ao final do nosso vídeo e agora vocês sabem o que vocês precisam fazer e quais setores analisar para encontrar os melhores investimentos para esse momento. E mais uma vez, quem ganha dinheiro na crise é quem se prepara antes dela. Se você vai se preparar a partir de hoje, quero te fazer um pedido. Volta daqui a alguns meses, me conta nos comentários como essa preparação te ajudou. Seu depoimento vai ajudar as outras pessoas a criarem coragem a fazerem o mesmo. E é isso, primos. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.